Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Luca. Criei esse canal aqui para poder te ajudar nos seus investimentos de uma forma mais simples, clara. No vídeo de hoje a gente vai ver quanto que rende 1000 cotas do fundo imobiliário Kiso 11. A gente vai falar sobre todas as informações do fundo, conversar sobre o último relatório, falar sobre pontos importantes no fundo, como a taxa de administração e outros pontos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque nesse canal o objetivo é nós buscarmos a nossa independência financeira por meio dos investimentos. O fundo imobiliário Kiso 11, ele se encaixa na categoria de fundos, os chamados FOFs. O que esses fundos fazem? Eles compram outros fundos imobiliários. E quais são as vantagens de investir em FOFs? Eu vou te dar 3 vantagens. A primeira vantagem é a diversificação. Os FOFs, eles investem em vários ativos, né? Então, quando você comprar um FOF, você já vai ter vários fundos imobiliários na sua carteira. A segunda vantagem é a praticidade. Às vezes você não tem muito tempo para estudar, para ficar analisando fundo a fundo. Quando você comprar um FOF, você já vai ter todos os fundos escolhidos pela gestora. E a terceira vantagem é que eles são bem mais fáceis de você acompanhar. De vez você ir analisando fundo a fundo, você já vai ter vários fundos na carteira em um relatório somente. Então facilita demais para você conseguir acompanhar esse fundo também na sua carteira. E quais são as desvantagens dos FOFs? Vou passar 3 desvantagens aqui também para você. A primeira desvantagem é que você precisa ficar esperto com os ativos que esse fundo está investindo em carteira. E principalmente os ativos que ele tem em grande quantidade. Porque vamos dizer que esse fundo imobiliário tenha 30, 40 ativos. Desses ativos, 50% são monoinquilinos ou monoativos. O que isso significa? São imóveis que só estão alugados para uma empresa, são imóveis que só estão localizados numa região só. Então, se acontecer algum problema nessa região ou com esse inquilino, o fundo vai ter problemas e você, como cotista, pode também ter problemas com os rendimentos, com os dividendos. Então isso é muito arriscado hoje no mercado. Praticamente quase todos os fundos imobiliários são multiativos, multi-inquilinos, mas você precisa ficar esperto com esses ativos, principalmente num fundo de FOF, que é onde eles têm muita concentração em vários fundos imobiliários. A segunda desvantagem é que você terceiriza as escolhas dos fundos imobiliários. Então você precisa confiar muito no fundo, saber quais são as estratégias que ele faz, e às vezes você não concorda com alguma estratégia, você não concorda com alguma posição, e você não vai poder fazer nada, né? O que você pode fazer é exatamente vender o fundo e fazer outra escolha em outro fundo de fundos. E a terceira desvantagem é que fundos de fundos, na grande maioria, eles sofrem mais com crises. Porque fundo de fundo, queira ou não, ele tende a querer mais rentabilidade. E por isso, ele precisa investir em fundos imobiliários que pagam mais e frente a isso tem um risco maior. Então, quando a gente passa alguma instabilidade de crise, esses fundos também vão sofrer mais. Bom, agora que você entendeu quais são as vantagens e desvantagens dos FOFs, bora conversar sobre o Kisu. Bom, pessoal, o Kisu hoje está custando na faixa de R$ 7,97. O seu último rendimento foi de 9 centavos e o yield dele hoje está em torno de 1,11. E com o seu P sobre VP de 0,91, então isso significa que o seu valor está abaixo do valor patrimonial dele, do valor que realmente ele vale. Então, se a gente descer aqui, a gente consegue ver que na cotação dele nos últimos 12 meses, ele teve uma desvalorização de menos 2,69%. Exatamente por vários fatores econômicos que a gente veio passando agora aí nos últimos meses. E aqui a gente consegue ver várias informações importantes aqui, informações básicas e importantes. Ele foi constituído em 2020, né, no dia 8 de outubro, então ele é um fundo muito novo ainda, frente aos outros fundos imobiliários. Hoje, a sua taxa de administração é de 0,65%, uma das taxas mais baixas do mercado. Hoje a taxa de administração do Kisu é uma das mais baixas do mercado porque a média de cobrança do mercado hoje é de 1%. E como funciona as taxas de administração? O gestor ele recebe toda a receita do fundo, ele já retira essa taxa de administração e repassa o restante para nós cotistas. Então essa taxa ela já é retirada direto na hora que o gestor recebe essa receita. Então você não precisa pagar nada, como algumas pessoas confundem achando que você precisa pagar essa taxa. Já retira a taxa de administração e repassa para nós cotistas o restante. Como a gente está vendo aqui, né, pessoal, nos últimos 12 meses o fundo realmente pagou 11,17%. Então essa análise do ano é muito importante a gente fazer. Por que é importante a gente analisar sempre os últimos 12 meses dos dividendos que o fundo está pagando? Para garantir se esse fundo está pagando uma boa rentabilidade no final. Acontece muito, pessoal, da pessoa começar a comprar um fundo imobiliário, ver lá aquele rendimento muito legal que ela pagou
só que aquilo ali às vezes pode ser um fato relevante, alguma venda específica de alguma coisa, e não é exatamente o que ele paga todos os meses. No outro mês essa pessoa vai ter um baque olhando que os dividendos caíram bastante. Mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, o Kizu pagou mais que 10% de rendimento no ano. Então esse é um rendimento muito bacana. E aqui a gente consegue analisar o gráfico de evolução mensal de cotistas. Então, em janeiro de 2021, 11 mil cotistas, e agora em novembro de 2022 fechou com 106 cotistas. Então vem num crescimento muito legal a evolução mensal de cotistas do Kizu. E grande parte dessa evolução, desse crescimento de cotistas, é exatamente porque ele é muito burocrático, né? Com menos de R$10 você consegue comprar esse fundo, então isso está fazendo com que muita gente conheça o Kizu, muita gente comece a estudar o Kizu, e também por causa que ele hoje está custando um valor menor que o valor patrimonial dele. E daqui a pouco eu vou trazer para você quanto que rende 1000 cotas de Kizu e qual o valor que a gente precisa ter investido e receber dividendos. E a sua alocação hoje vem com um portfólio muito bacana, muito interessante, né? HGRU, KNRI, próprio MXRF11 e um dos melhores fundos, na minha opinião, que é o HGLG11. Então tem um portfólio muito bacana, um portfólio muito legal. Além disso, ele tem uma boa diversificação também por setores, ele está praticamente em todos os setores: bancário, papel, galpão, shopping, híbrido. Então realmente ele está muito diversificado. Agora eu vou te contar quanto que rende 1000 cotas do Kizu 11. Então o site que eu vou utilizar é o Funds Explorer, né? Um site muito bom para a gente poder analisar fundos imobiliários, e com esses dados eu vou preencher na minha planilha, que também vou deixar o link na descrição, caso você queira baixar e utilizar aí para os seus investimentos. Então hoje o Kizu está custando R$ 7,97, um dividend yield de 1,11. Então vamos lá preencher. De 7,97 pagando um dividendo de 1,11, né? Então uma cota dele paga exatamente 9 centavos. 1000 cotas dele equivalem a R$ 88,47. E você vai precisar de um investimento de R$ 7.970. Então com R$ 7.970 você consegue comprar 1000 cotas do Kizu e está recebendo entre R$ 80 a R$ 88 todos os meses. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição dessa planilha, se você quiser baixar e utilizar, você consegue utilizar para outros fundos imobiliários também. Então o vídeo era esse, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que eu vou trazer mais e mais conteúdos aqui toda semana para vocês. Até a próxima!